Olá, queridos amigos, queridos irmãos, mais uma vez aqui com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 5, item 21, perda de entes, pessoas amados, mortes prematuras. Então, nós vamos observar a lição do Evangelho. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para mais nada servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Mais uma vez a gente se depara com a nossa condição imperfeita. Porque quem somos nós para questionar os desígnios de Deus? Deus, ele sabe o que é melhor para o nosso crescimento espiritual. Quando a gente vê uma pessoa mais nova desencarnando, às vezes crianças, pessoas em tenra idade deixando o corpo físico, nós olhamos apenas o exterior, mas não paramos para analisar o que esse espírito está enfrentando, quais foram os compromissos dele traçados na vida espiritual, o seu resgate kármico. Às vezes ele reencarna para completar uma experiência anterior numa nova etapa reencarnatória. Por exemplo, os casos de suicida, não é todos, mas nós sabemos que o suicida sofre muito quando deixa o corpo físico. Isso não quer dizer que ele vai ficar eternamente sofrendo. A cada caso, segundo a cada situação, porque nós não sabemos também o que levou aquela pessoa a tirar a sua própria vida. Muitas vezes, um ato de desespero onde tem outras pessoas envolvidas que nós não sabemos, mas que a misericórdia divina sabe o que levou aquela pessoa a tirar sua própria vida. O desespero que levou ela a procurar dar fim na sua própria vida. Então, muitas vezes, esse espírito teria que viver 60 anos e ele interrompe a sua vida com 58 anos. E ele tinha mais 2 anos para viver aqui na Terra. Há alguns casos que esses espíritos reencarnam. 2 anos aqui na Terra, completa aquele período anterior, 2 anos de sofrimento, de expiações e aflições, completa aquele período, reencarna, a criança desencarna com 2 anos, está completando aquela encarnação anterior, onde ela, aos 58 anos de idade, tirou a sua própria vida. Então a gente muitas vezes observa a parte exterior, só que a gente não vê o compromisso que aquele espírito tem. E na nosso ponto de vista, a gente acha assim que os mais velhos não servem para nada, que os mais novos têm futuro pela frente, mas às vezes esse espírito está se equivocando, pode se comprometer. Então Deus acha que não é mais permitido a esse espírito ficar aqui, que ele pode se perder, que ele pode realmente complicar ainda mais a sua existência. Pode acontecer isso? Pode. Ele pode deixar o corpo mais jovem. Depois agradecerá muito a providência divina, porque caso ele tivesse continuado aqui, iria se complicar ainda mais. E aquele que está na idade, o idoso, já está passando pelas suas dificuldades, pelas suas aflições, é o tempo que ele precisa para evoluir. Então, todos nós temos um tempo aqui na Terra. Agora, quando nós procuramos a nossa desencarnação pela nossa invigilância, pela nossa imprudência, aí sim estaremos criando um sofrimento maior à nossa volta. Também o Evangelho nos ensina, humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, da vida material, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal.
A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino, porque é a vez de avaliar a justiça divina pela vossa. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se perclustasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração, que os atirareis para o último plano. Então, aquilo que nós falamos, muitas vezes nós questionamos a justiça divina, mas a justiça divina sabe o que é melhor para nós. Que a previdência divina sabe o que é melhor para o nosso crescimento espiritual. Mas o nosso pensamento terra-terra, muitas vezes, não consegue entender isso. Mas se nós olhássemos para trás, ou para as nossas dores, para as nossas aflições, nós iríamos observar que existem situações bem mais difíceis, complicadas do que a nossa. Então, a gente precisa, sim, observar que todo esse sofrimento tem um fim inteligente. Deus não faz nada sem um fim inteligente. Nada acontece à revelia de Deus. Deus está presente em tudo. Se Ele permitiu que aquilo ocorresse, porque é o melhor para o espírito, para a família naquele momento. Nós sabemos que não é fácil. A gente não aceita. A aceitação de perder um ente querido, porque ninguém perde ninguém. Um ente querido nosso não é um objeto que se perde e não se acha. Não, ele desencarnou, ele passa desse plano para um outro plano, próximo ao nosso plano, e continua vivendo, também está aceitando aquela situação, também precisa de nossas orações para se fortalecer. Então a gente precisa entender isso, a vida continua. E Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Nada acontece sem o consentimento de Deus. Nenhuma folha, como fala a Bíblia, cai sem a autorização de Deus. Deus sabe todos os fios de cabelo que nós temos na nossa cabeça. Então Deus está por dentro de tudo. Nada acontece sem o seu consentimento. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele está presente na nossa vida, constantemente, torcendo para o nosso crescimento espiritual. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que seus entes do tempo embranquece e fazem com que dilaceram os corações de mães e fazem que antes do tempo embranquece os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem uma perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É aquilo que nós falamos em alguns slides anteriores. Se Deus julgar que não convém a gente permanecer mais tempo na terra, ele realmente nos retira do corpo físico, porque ele nos deu a vida e ele nos tira da vida e nos coloca numa vida eterna, porque a vida continua. Muita gente fala assim: Deus nos deu a vida e nos tira a vida. Não. Ele nos dá a vida, nos dá a oportunidade, ele nos tira do corpo físico e continuamos vivendo na vida eterna, porque a vida prossegue. Não somos espíritos eternos. Deus é eterno, nós somos espíritos imortais, a caminho da evolução. E muitas vezes, meus irmãos, muitas desencarnações assim à flor da idade poderia gerar muito sofrimento para a família,
e gera muito sofrimento, mas a gente tem que observar que muitas vezes esse espírito aqui na Terra poderia se perder, criar mais situações embaraçosas, poderiam fazer seus familiares sofrerem. Então Deus acha melhor esse espírito não permanecer. Muitas vezes é um benefício muito interessante para esse espírito. Por isso que é importante nesse slide a gente observar, né? Aqui a gente pode pegar o exemplo de uma mãe que está sofrendo muito, que perdeu o seu ente querido, mas ele está aqui. Ele não se perdeu, a vida continua. Ele precisa da renovação mental da sua mãe, da conformação, da confiança em Deus para ele ajudar a família. Então, esse processo aqui de orientação precisa ocorrer. A mãe se equilibrando ajuda o espírito na vida espiritual, porque ele continua vivo, prosseguindo a sua trajetória evolutiva. É uma horrenda desgraça dizer, descortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o espírito liberto houvera podido brilhar e abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperança? Que vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhes preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra. Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Muitas vezes, né, a gente fala assim de esperanças, mas de que esperança nós estamos falando? Ah, mas a gente viu aquela pessoa desencarnando tão jovem, né? Cheio de vida, cheio de esperança, cheio de futuro para frente. Mas de que futuro nós estamos falando? Nós estamos falando de futuro material, de esperanças materiais. Mas aqui o Evangelho nos mostra de esperanças espirituais, que continuarão caminhando com a gente, abrindo o nosso caminho, enriquecendo a nossa existência. Então a nossa visão é muito estreita, porque ainda nós não conseguimos nos levar acima da matéria. Ainda estamos aí arraigados, aprisionados na nossa matéria, então a nossa visão é muito estreita, porque ainda nós estamos com um pensamento terra a terra, material. Mas a gente vai observar aqui de que vale ganhar o mundo se perdemos a alma, não é? Muitas vezes nós falamos assim, mas esse espírito poderia ter continuado aqui jovem, cheio de futuro pela frente, mas que posição ele vai alcançar? De que adianta ele alcançar uma posição boa, muitas vezes trapaceando, fazendo mal, se perdendo na terra e perder também a sua posição entre os espíritos bem-aventurados? Então, numa posição assim, esse espírito pode estar numa situação muito mais bem-aventurada do que a situação que ele se encontrava no corpo físico também. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando apraz Deus retirar deste vale de misérias um dos seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aqui continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que os vossos filhos amados estão bem perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança de que deles guardais os transportam de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé, exprimem a revolta contra a vontade de Deus. Então vejamos bem, quando a gente se conforma, que não é fácil, que a gente se resigna, que a gente busca o entendimento de Deus, nós passamos a entender que a morte não é o fim, que a vida continua, que os nossos filhos estão bem perto da gente, muitas vezes nos envolvem com pensamento, nos protegem, mas também eles ficam tristes, amargurados quando o nosso pensamento é de revolta contra a vontade de Deus. Isso gera muito sofrimento, mas aqui nos fala de uma vida espiritual que continua e prossegue. Vós que compreendeis a vida espiritual,
escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se perdides a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, e sentireis as aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir e que o soberano Senhor vos prometeu. Então nós temos uma mensagem aqui confortadora que nos faz explicar o porquê acontece mortes tão prematuras assim, porquê a vida continua, nós aprendemos o porquê desse sofrimento, a doutrina espírita nos esclarece, e o mais importante, que nós continuamos vivos, evoluindo, crescendo espiritualmente. Então, que Jesus nos abençoe, que diante desse estudo possamos ter mais confiança em fé, porque a fé nos leva a Deus, nos conecta aos planos superiores. Então, que Ele nos abençoe.